Vamos abrir a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 5, versículo 1 e 2. O objetivo é fazermos pregações mais curtas, objetivas, e vamos estar lendo, na verdade, o versículo 2 e 3, conforme está descrito aqui, versículo 2 e 3. O versículo 1 já fomos nele semana passada, na quarta-feira passada. Hoje vamos ler o versículo 2 e 3. Está aqui. Estou usando a versão King James atualizada, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, a minha física também está aqui, nós não podemos desprezá-la. Até porque durante a pregação eu vou optar por usar textos não somente descritos, mas também para você fazer a prática de leitura junto comigo durante a pregação. Abrindo a sua Bíblia. Se coloque de pé, vamos ler a palavra de Deus. Titulei a série de Discípulo Radical. Essa é a pregação de número 2. E hoje o tema da mensagem é: Jesus ensina que o discípulo radical é bem-aventurado. Jesus ensina que o discípulo radical é bem-aventurado. Diz assim a palavra de Deus: E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo, versículo 2. Versículo 3, todos juntos no 3. 1, 2, 3. Bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Amém. Podeis assentar. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Vamos orar. Senhor, dá-nos graça, Pai. Dá-nos graça, sabedoria. Dá-nos deleite na sua presença para desfrutarmos da sua palavra, Senhor. Ó Deus, venha sobre nós de maneira clara, objetiva, poderosa e nos toque profundamente com a sua palavra, Senhor. Nós queremos, ó Deus, ser discípulos radicais. Não queremos viver um cristianismo meia boca, uma vida cristã medíocre, em que nós estamos cheios dos nossos próprios trejeitos, dizendo que estamos seguindo a Cristo. Nós queremos te seguir, ó Deus, fielmente. E para isso precisamos das suas orientações. E diante dela nós queremos clamar ao Senhor que haja com seu Espírito Santo em nossos corações, nos quebrantando, ó Deus, e nos levando à obediência, Senhor. Pai bendito, nós oramos para que a nossa igreja seja uma igreja de muitos discípulos que querem estar perto de Jesus e imitá-lo, Senhor. Deus, nós oramos para que o Senhor possa despertar em nós um desejo firme, um desejo forte de sermos radicais na decisão na qual o Senhor nos atraiu em graça, Senhor. Pai bendito, nos faça, por causa da sua graça, na ação poderosa do seu Espírito Santo, sermos polidos e lapidados com a sua palavra. Construa em nós servos fiéis, ó Deus, corações prontos a te obedecer, corações prontos a dizer não ao pecado, não ao padrão mundano e dispostos a viver e morrer por ti, Senhor. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e fale conosco poderosamente por meio da sua palavra suficiente, poderosa e inerrante nessa noite. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Meus amados, o que está acontecendo aqui? Nós vimos no capítulo 4, a parte final, e o versículo 1 do capítulo 5, é que a fama de Jesus corre, muitos começam a segui-lo. Há uma multidão
seguindo Jesus. Versículo 1 do capítulo 5 está nos expressando isso. Essa multidão, ela tem lá os seus interesses para seguir Jesus. Afinal de contas, começa a acontecer algumas coisas que o povo já estava há mais de 400 anos sem ver. Um Deus poderoso que de alguma maneira estava agindo no meio do seu povo. O silêncio tinha sido quebrado, João Batista prepara o caminho, a voz que clama no deserto diz: eis aquele que é maior do que eu, aquele que eu não sou digno de desamarrar nem as suas sandálias. João Batista declara a respeito de Cristo, conforme o Evangelho de João narra no capítulo 1, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As pessoas estão sendo chamadas a atenção por aquilo que está começando. E elas se aproximam de Jesus. E o que Jesus vai fazer com essa multidão? Observe que o ministério pessoal de Jesus ocorre na tentação, o início, tentação, batismo. E agora ele está vindo para o seu ministério público. Ele começa a chamar os seus discípulos. Ele começa a caminhar. As pessoas começam a ver a ação de Jesus, aquele mestre, aquele rabino, que agora surge como mestre. Ele chama a atenção. E o que ele vai fazer com essa multidão? O teste do discípulo radical. 3 pontos desse teste. Primeiro, ele então começa a ensinar sobre o que eles ouviram a vida toda. Se você observar o Sermão da Montanha, Jesus está citando a lei e os profetas repetidas vezes. Porque, na verdade, ele está trazendo uma pregação. Jesus está pregando. O Sinclair Ferguson diz que Jesus se levanta como pregador e vai pregar ao povo. O material que ele usa para pregar é a lei. E é uma pregação expositiva, onde ele faz a leitura da lei, explica a lei, a essência e convida eles à prática. Ele está ensinando sobre aquilo que já era costume deles ouvir. Um mestre sentar e explicar a lei. Segunda observação, o discípulo radical vai observar nesse teste. Esse sermão da montanha é expositivo. Ele é claro, Jesus ele traz nesse teste um ensino, uma pregação objetiva. Ele não dá rodeios. Ele não tenta achar caminhos alternativos para falar de uma forma melhor, mais agradável, atraente. Ele simplesmente explica aquilo que eles já tinham ouvido falar em algum momento. O teste do discípulo radical, no terceiro ponto, é que a avaliação desse discípulo radical, desse teste, ela está no campo do coração. Jesus, inúmeras vezes, vai trazer os discípulos a olharem para dentro de si e ver se eles estão praticando, de fato, a essência daquilo que eles ouviram a vida toda. Aquela multidão que está seguindo Jesus não é uma multidão aleatória, são judeus que ouviam e ouviam e ouviam e esperavam a vinda do Messias. Naquele contexto, peguei a frase do Judiclei Santos, que postou ontem à noite no Instagram. Presta atenção, os cristãos eram ridicularizados por seguir um judeu crucificado no subúrbio do mundo. A cruz era um escândalo para os judeus, uma loucura para os gregos, uma vergonha para os romanos. E é nesse contexto, porque nós vamos observar que os teólogos, eles encaixam na exegese, quando eles vão fazer a leitura sinóptica dos evangelhos, João, quando Jesus vai dizer, e vocês não querem também, aos seus discípulos, vai também linkar com aquela multidão sentada e precisava de pão. E Jesus serve pão, o pessoal come, e Jesus, a esses discípulos, em uma conclusão, vai dizer aos seus discípulos, vocês não querem abandonar também? Ele vai, nesse contexto, apresentar. Se alguém quer vir após mim, discípulos,
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí então, Jude Clay escreve dizendo, tomar a cruz e seguir Jesus é um compromisso radical, que reflete total devoção ao Senhor. Esse teste do discípulo radical que Jesus está apresentando através do Sermão da Montanha é um convite a negar-se a si mesmo, a abandonar os pressupostos, o alto ser, ou o ser do seu jeito. Eu estou seguindo Jesus do meu jeito. Eu quero andar com Cristo, mas eu quero andar do meu jeito. Eu acho que é assim. Ou talvez alguém sinceramente enganado diz, foi assim a vida toda que eu escutei. Eu nasci em uma cultura cristã, com seus dogmas, e eu quero seguir Jesus dessa forma. Eu fui ensinado desse jeito. O que Jesus está trazendo para a gente aqui no Sermão da Montanha? Não. Absolutamente não. Me seguir é me seguir do meu jeito. Nenhum cristão vai conseguir seguir Jesus do jeito dele. Nenhum cristão vai conseguir entrar no céu seguindo Jesus do seu próprio jeito. Ou segue Jesus do jeito que ele estabelece, ou não tem parte com Deus. Mais uma vez, citando o Ferguson, ele diz que o objetivo de Cristo com o Sermão da Montanha não é aniquilar a sua personalidade, mas estabelecer princípios no seu coração, para que a sua personalidade esteja subjugada a Cristo e decidida a obedecê-lo integralmente. Nós temos uma estrutura, e se o objetivo é ser breve, eu caminho para ela com os irmãos. Qual a estrutura do texto que nós lemos? Tem 4 pontos. Primeiro, Jesus que está ensinando, no versículo 2. O que é que o texto diz? Jesus, abrindo a boca, os ensinava. Nós vamos observar que Jesus, Ele mesmo, está ensinando. Segundo, bem-aventurados, uma palavra que não é nova. Ela é, desde o Antigo Testamento, utilizada. Nós vamos observar isso. Versículo 3, eu divido ele em 3 partes. A, B e C. Primeiro, bem-aventurados. Segundo, pobres de espírito. E terceiro, a promessa. Essa é a estrutura dos 2 versículos aqui apresentados. Diante de nós, para nós podermos olhar para esses versículos. E observarmos o que nós temos de aprendizado prático para a nossa vida como cristãos que querem ser discípulos radicais. Discípulos radicais. Vamos, então, desenvolver o texto. Está aí, mastigadinho, né? Daqui a pouco vocês vão ter acesso completamente a toda a série. Ela vai ser desenvolvida e transmitida para as nossas mídias, para que nós possamos ter ali guardado, estudar e outras vezes, mas ela vai ainda com questões ampliadas, que são, por exemplo, a teologia bíblica de cada contexto que a gente está passando aqui. Cada ponto que está aqui, ela vai com a teologia bíblica também para você estudar sobre o assunto. Desenvolvimento desses pontos que nós apresentamos a estrutura. Primeiro, os discípulos radicais devem ouvir a voz do Senhor. Quem está falando no Sermão da Montanha? Jesus. Ele está falando para os seus discípulos. E tem uma multidão ouvindo. O que nós aprendemos aqui, irmãos, é que os discípulos do Senhor Jesus Cristo devem ouvir a voz de Jesus num mundo turbulento, numa correria do dia a dia que nos suga. Aquela multidão, ela estava em volta de Jesus. E talvez a própria multidão fosse empecilho para muitos ouvirem a voz de Jesus, como é hoje. Você já observou que, via de regra, onde tem multidão, grandes multidões, tem poucos ensinos de Jesus? Já observou isso?
aquela multidão, aquele monte de gente, aquela adoração extravagante e pouco ensino de Jesus, pouca pregação. Os discípulos radicais devem estar atentos à voz do seu mestre, devem olhar para Jesus, vê-lo falar aos seus ouvidos, acatar as suas instruções e aplicar na sua vida diária. Quando nós olhamos para essa grande verdade, nós precisamos estar atentos com algumas vozes ao nosso redor. O falso ensino, a pregação que vem tentando nos dar legalismo, nos conduzir a legalismo, as pregações que tentam nos conduzir ao liberalismo. Nós estamos no meio disso tudo, sendo convidados por Jesus a sentar perto dele e a ouvir a sua voz. E como é precioso para os seus discípulos ouvir a sua voz instrutiva. O Charles Spurgeon comenta esse texto e diz: o carpinteiro nazareno se coloca como um instrutor do seu povo e passa-os a instruir de modo claro e simples como eles devem se comportar para glorificarem ao Pai. O segundo ponto, os discípulos radicais são bem-aventurados. O que é que nos diz aí o versículo 2? Olha comigo, versículo 2, parte A. Bem-aventurados. O que significa esse termo? O que é que isso significa, irmãos? O que é que significa um discípulo radical ser bem-aventurado? Bem-aventurado significa, de modo geral, bendito. Alguém que é bendito. No texto, ou na essência do texto, bendito. Significa aquele que é feliz no padrão de Deus. Esse termo não é novo para o público original e nem para a gente. Visto que em nenhuma outra instituição ou nenhum outro lugar você vai ouvir pessoas dirigindo uma a outra dizendo: olha, bem-aventurado, você é o bem-aventurado. E nós hoje deveríamos usar mais esse termo uns com os outros. Como você é bem-aventurado, Ezequiel, por Cristo ter te salvado. Como você é bem-aventurado, Saulo, porque Cristo te alcançou. O termo está espalhado no Antigo Testamento, na lei, nos salmos e nos profetas. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 ao 13. Quero olhar com os irmãos rapidamente esse texto. Abra sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 ao 13. Se atentamente obedecerdes à voz do teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados em sua presença os seus inimigos que se levantam contra ti. Se por um caminho vierem contra ti, por 7 caminhos fugirão à sua vista. O Senhor mandará a bênção que esteja contigo nos celeiros e em todo empreendimento da tua mão. O Senhor teu Deus te abençoará na terra que te dá. O Senhor confirmará com o seu povo santo, como tem jurado, contanto que guardes os mandamentos do Senhor teu Deus e andes em seus caminhos. Todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. O Senhor dará abundância aos teus bens no fruto do teu ventre, o fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro no céu,
para dar chuva à terra no seu tempo, para abençoar toda a obra de suas mãos. Emprestarás a muitas nações, porém não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Estarás em cima e não debaixo, se obedecerdes os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Bendito, a bênção, a bem-aventurança. A bem-aventurança que está prometida na lei e que o povo de Israel está esperando até a vinda do Messias para lhe garantir. Que até então, essas bem-aventuranças estão transitórias. Elas não são estabelecidas. E Jesus vem trazer a explicação do que é ser verdadeiramente bendito para o povo. O povo está esperando ser bendito como um povo muito forte, poderoso, que teria um líder de guerra, que conquistaria todas as nações e subjugaria elas, e eles seriam poderosos e bem-aventurados. E Jesus começa ensinando as bem-aventuranças. Os salmos estão declarando as bem-aventuranças. Salmo capítulo 1, Salmo 41, Salmo 128, Salmo 119, citado pelo Jonathan na leitura de transição. Vamos ler só o Salmo de número 1. O que é que está dizendo? Você conhece com certeza de cor, né? O que é que está escrito? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quero ler só o Salmo 1. Olha como que o salmista vai abrir o louvor ao Senhor, e ele está abrindo o louvor a Deus, cantando sobre como é feliz, como é bendito, como é abençoado aquele que teme ao Senhor, que tem as suas palavras no seu coração, que ouvem a voz de Deus e buscam colocar em prática. Nos profetas, Isaías 56, versículo 2. Isaías, capítulo 56, versículo 2. Diz assim: bem-aventurado o homem que faz isso, e o filho do homem que lança a mão disto, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. A aplicação daquilo que tinha sido explicado na lei, o profeta está trazendo. Uma felicidade. Ser bendito. E nós vamos observar, meus amados, que para aquele público não era algo que soava estranho. Bem-aventurados, bendito. Só que, indo para o terceiro ponto, nós vamos observar que essa bem-aventurança apresenta um padrão controverso. Ué, bem-aventurado não é, então, ser alguém grande, de um status, que todo mundo olha e fala, ó, que cara expressivo. Bem-aventurado não é ser a nação que subjuga todas as outras nações. Bem-aventurado não é ser um crente que se sobrepõe a todas as outras pessoas e é melhor do que todo mundo. Parte B do versículo nos diz, pobres de espírito. Bem-aventurados são os pobres de espírito. Eu quero, então, dizer para os irmãos o que isso não significa. O que isso não significa. Primeiro, pobre de espírito. E aí, a ideia do monastério foi construída praticamente em cima de uma interpretação errada desse texto. Pobre de espírito, aquele que vende tudo, aquele que não tem posse nenhuma, aquele que se coloca como uma pessoa pobre que vira um mendigo. Se veste com aparência maltrapilha. Não, isso não é isso que é ser pobre de espírito? Não, não é. Não é. Jesus não está ensinando isso aqui, até porque seria
contradizente aquilo que ele ensina a respeito quando vai jejuar, né? Quando você vai jejuar, ele fala para você não sujar a sua cara, você não botar roupa velha, ficar sem tomar banho, não. Tem que se apresentar limpo, bonito. Pobre de espírito não significa também que nós vamos ter uma vida medíocre. Olha, eu não quero saber de trabalhar, não preciso de ganhar dinheiro, não serve para nada, eu não quero saber de ter uma casa direita. Pobre de espírito não significa o cara ser alguém que não se limpa direito, não toma banho direito. Muito pelo contrário, nós devemos nos apresentar direitinho. Os solteiros, né, passar um perfuminho, tomar um banhozinho direitinho, né, para fazer uma presença. Os casados, né, tá sempre limpinho, sempre bem cuidado, né, para fazer o ritual do acasalamento, né, você tá bonito, direitinho, apresentável, né, que negócio de gente suja. Não, sou pobre de espírito. Não é viver uma vida de autocomiseração, né? Que a pessoa que vive, mas eu sou tão para baixo, eu sou a pessoa que se coloca sempre como uma coitadinha, né? Não é isso. Não é isso. Ser pobre de espírito não é se entregar a um espírito depressivo, abatido, para baixo, cabisbaixo, aquela pessoa sempre que se apresenta oprimida. Ai, eu só sofro. A minha vida é um sofrimento e eu sei que eu tenho que sofrer para glorificar a Deus. É no falso ensino kardecista, se propõe isso, para a pessoa ir purificando a sua alma, se melhorando. Não tem nada disso, esse texto aqui não é para isso. O que significa pobre de espírito, então, pastor? Significa a humilhação do homem ao reconhecer quem ele é diante de Deus. Pobre, miserável, incapaz, pecador. Isso é ser pobre de espírito. É o reconhecimento da sua condição espiritual. Pastor, o que é ser pobre de espírito? O que eu falo para as pessoas que me perguntarem sobre ser pobre de espírito? É uma pessoa que reconhece a sua condição diante de Deus. Pobre, pecador, miserável, dependente, incapaz. Charles Spurgeon diz que Jesus é tão maravilhoso no seu ensino sobre as bem-aventuranças que ele começa nos nivelando bem embaixo, nos colocando onde nós devemos estar, na nossa condição de pecadores, e ao mesmo tempo estabelece um degrau acessível para que o crente possa pisar. Afinal de contas, imagina Jesus começando o Sermão da Montanha dizendo, olha, bem-aventurado os mansos, cheio de judeu explosivo, zelote, preparado para enfrentar o Império Romano. Jesus, manso. Ele vai falar assim, manso. Negócio aqui é na espada, Jesus. Que é isso? Jesus primeiro leva o seu discípulo radical a olhar para dentro do seu coração, reconhecer a sua natureza, para depois estabelecer os próximos degraus da subida, rumo a viver uma vida que glorifica a Deus. Mas esse é o padrão controverso. Porque numa sociedade que está estabelecido que o crente quando é pobre, ou o crente que se diz, olha, eu sou um pecador. Não esquece isso. Você é mais que vencedor, você é vitorioso, você pode, você consegue, você é o centro do coração de Deus. Não. Essa história de ser pobre de espírito, de você ser um pecador,
Levanta sua cabeça. Estufa o seu peito. E aí onde nós entramos, onde se perde toda a estrutura da pregação sobre a salvação do homem. Se perde toda a estrutura. Quando se pula essa etapa de levar o homem a conhecer quem ele é, você compromete todo o restante da soteriologia. Você precisa primeiro estabelecer o lugar do homem. E o homem estabelecido no seu lugar, ele vai olhar para a grandeza de Deus e ele vai dizer, quão miserável eu sou, e ao mesmo tempo ele vai dizer, olha, quanta graça e quanto amor Deus tem para a minha vida. O falso ensino pega esse versículo para estabelecer, num extremo, uma vida deprimida. Se abata mesmo, você tem que viver bem deprimido, pobre de espírito, uma alma penada, uma alma sofrida, cheia de amargura, vivendo triste. Nada disso. O outro extremo diz o seguinte, olha, esse versículo aqui nós temos que anular a palavra de Deus, porque hoje, na verdade, o crente é só vitória. Só vitória. Os dois usando o mesmo versículo para construir as suas heresias e seus falsos ensinos. Então, o que é ser pobre de espírito? Alguém que reconhece a sua condição de pecador, miserável e incapaz diante do Senhor. E por último, nós vamos observar, irmãos, que nós temos uma promessa no texto. Uma promessa. E crente gosta de correr atrás de promessa, né? O problema é que os crentes querem correr atrás das promessas para aqui e para agora. Se eu faço isso, eu quero isso. Eu quero dizer para você que está aqui disposto a caminhar essa caminhada do discípulo radical o seguinte: pode ser, e não será estranho, que um discípulo radical passe a sua vida toda sem ter sucesso em tudo aquilo que ele tenha planejado aqui na terra. Mas o importante de ser um discípulo radical e seguir Cristo é o final, a eternidade, aquilo que é promessa eterna, e não para aqui e para agora. Pode ser que um discípulo radical nessa vida, e aí o apóstolo Paulo pode nos servir de exemplo, seja chicoteado, preso, rejeitado, humilhado, morto, mas que tenha total sucesso, seja bem-aventurado e bendito, em detrimento do seu sofrimento aqui nessa terra. Quantos e quantos homens de Deus passaram por aqui, marcaram essa terra e são exemplos. John Owen enterrou seus filhos, um após o outro. Servo de Deus. É um exemplo que nós podemos olhar. A promessa estabelecida pelo texto nos diz respeito ao porvir. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Não é para aqui e para agora, irmãos. Não é viver uma vida que nos conduz a achar que porque estamos fazendo alguma coisa, Deus é obrigado a nos dar outra. Olha, Deus, eu reconheci quem eu sou agora, me dá um casarão. Não, irmãos, reconheça que você é o pecador e que é o casarão, vai trabalhar. Deus, eu reconheci que eu sou um pobre de espírito miserável diante do Senhor. Agora, Deus, me faça ser um homem rico. Quer ser um homem rico? Estude. Passe num bom concurso. Seja organizado financeiramente, faça aplicações. Está aí. Trabalhe.
Faça bem aquilo que Deus colocou na sua mão, se dedique, seja zeloso. Seja organizado com suas finanças, você vai ser rico. Deus não quer trocar uma obediência por uma bênção. E muitas vezes a bênção é consequência da obediência, sem nenhuma exigência, natural. Essa promessa maravilhosa, ela está nos dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não é porque eles vão ter muito sucesso aqui nessa terra, até porque Jesus vai terminar as bem-aventuranças falando a respeito de, se você for bem-aventurado, fique tranquilo, porque você vai ser perseguido, pode estar tudo certo. Se você for bem-aventurado e estiver com a sua expectativa no céu, eles perseguiram os profetas, vão perseguir vocês também, e está tudo tranquilo, é assim mesmo. Não há promessas estabelecidas para que a nossa vida bem-aventurada, feliz no Senhor, satisfeita em Cristo, com deleite na palavra de Deus, obediente à palavra de Deus, nos resulte em obrigar a Deus nos dar alguma coisa aqui, irmãos. Ou você está fazendo por amor, porque a graça de Deus te alcançou, você reconheceu a sua miséria, você reconheceu a glória do Senhor, e você diz, eu não tenho para onde ir, Ele é tudo para mim. Ou você está fazendo porque lá no fundo você está esperando alguma coisa em troca. É aquele filho desobediente. Lá em casa está aí mesmo, tá? Na sua casa também. É aquele filho que ele está ali na desobediência. E você fala assim, olha, perdeu isso aqui, não vai ter. Você corrige, disciplina e fala, não vai ter. Aí o que o filho faz? Pô, vou dar mole, não. Vou fazer certinho então porque vou ganhar de volta. Aí, agora já tô metendo essa. Faz tudo certinho, já vem em cima, ô. Pai, fez tudo certinho. Me dá aí, fala assim, fez tudo certinho só para não ser desobediente, ou fez tudo certinho porque reconheceu que estava errado e quer acertar agora? E assim nós somos, irmãos. Avaliar o coração é algo que o Sermão da Montanha propõe para os discípulos radicais. Avalie seu coração. O que eu estou fazendo diante de Deus? Quem eu estou sendo diante de Deus? Quem sou eu diante de Deus? Porque quem você é diante de Deus é quem realmente você é. Quero terminar com 3 aplicações. Primeiro, se assente perto de Jesus para ouvir sua voz. Tem um monte de crente que quer seguir Jesus, mas sem ouvir os direcionamentos do mestre, do comandante. Soldado propício a errar o combate. Crente que não escuta a voz do general, o soldado que não presta atenção onde o general está direcionando ele, para onde ele tem que ir, ele vai ser um soldado fácil para ser tragado pelo inimigo. Se assente perto de Jesus para ouvir sua voz. Como, pastor? Vou lá no Sermão do Monte, vou sentar no monte e vou ficar ali imaginando Jesus em uma cadeira, né? Como fizeram um livro herege um tempo atrás, Bom Dia, Espírito Santo, aí tinha a cadeirinha e a pessoa botava uma cadeira para o Espírito Santo sentar, ele conversava, um monte de besteira, um monte de bobeira, para ganhar dinheiro de crente que quer facilidade de relacionamento com Deus. Não tem. Relacionamento com Deus se produz com o joelho no chão e com leitura dedicada, leitura objetiva, aplicada nas Escrituras. Como ouvir a voz de Jesus? Pega a sua Bíblia. Vai para o seu quarto, fecha a porta, ore, leia as Escrituras, tem um tempo só seu e dele. Segundo, não seja moldado pelo padrão mundano de ser bem-sucedido, porque o mundo está cada vez mais tentando produzir pessoas bem-sucedidas, de sucesso. E a igreja embarcou nessa também. Eu era tal, eu fazia assim, eu vivia assim, mas agora eu sou assim, eu sou a universal. Né? E mostra uma pessoa que teve sucesso na vida, que explodiu. Né? E aí eles estabelecem um padrão de sucesso. O que é sucesso? Já ouviu aparecer uma dona de casa lá, de sucesso? Já ouviu? Já viu? Eu não vi. Então, uma crente que é dona de casa, que cuida bem do seu lar, que é bem-aventurada,
diante de Deus, que serve o seu marido, que trata bem os seus filhos, que discipula os seus filhos. Essa não, isso aí é uma palhaçada. E com isso, as ideias feministas, o padrão do mundo, vem desconstruindo o que era uma mulher ser bem-sucedida. Não seja moldado pelo padrão mundano de ser bem-sucedido. Todo dia o mundo está dizendo para você o que é ter sucesso, segundo os moldes deles. O cara que consegue enganar muito bem a sua esposa e ter outras mulheres na rua. Cara. Padrão do mundo. O cara que ele é bem descolado, ele é articulador, ele faz os seus negócios cheios de trambique, mas enganando todo mundo e ele está bombando. É o padrão do mundo. É o padrão do mundo. Terceiro, não se iluda com as recompensas da terra. Elas são efêmeras, passageiras. Jesus disse, você tem que juntar tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não podem corroer. Não se iluda com as possíveis recompensas de que uma vida de sucesso segundo o padrão do mundo pode te dar. Volte-se para Deus, volte-se ao Mestre, reconheça quem você é, olhe para o seu coração e avalie se no seu coração você de fato está sendo um pobre de espírito, alguém que reconhece a sua incapacidade, a sua insuficiência, a sua pecaminosidade. Porque aquele que reconhece isso é bem-aventurado. E esse vai herdar o reino dos céus. É um combate contra a altivez, contra a soberba, contra alguém que é prepotente, que é cheio de si mesmo, dizendo, se esvazie, murcha a bolinha, meu filho. Reconheça quem você é. Diminui. Menos, bem menos, menos, menos. Reconheça quem você é. Pobre de espírito. Alguém pecador, miserável, que depende da graça desse Jesus, que é tão gracioso e abre a sua voz para ensinar, para falar. E que a doce voz do Senhor Jesus alcance os nossos corações, seja atrativa para nos conduzir a uma vida de obediência. Pastor, o que eu preciso para viver uma vida de obediência? Você precisa se quebrantar diante de Jesus, ouvir a sua doce voz e obedecê-la. Vocês se lembram do final, né? Vou dar um spoiler do final da exposição. Aquele que ouve a minha voz e não pratica, esse discípulo não é radical, não. Ouviu que tem que ser pobre de espírito, mas está todo soberbo, cheio de si mesmo. Ele ouviu a palavra de Deus. Aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é insensato. Está construindo casa na areia. Você está ouvindo aqui hoje a sua condição diante de Deus. Pobre. Você está ouvindo Jesus dizer, se você reconhecer isso, você será bendito e vai herdar o reino dos céus. Feche seus olhos. Deus, obrigado por sua palavra. Dá-nos graça para aplicar ela agora em nossas vidas, ó Deus, de modo que nós possamos, ó Deus, alcançar em Ti deleite, alcançar em Ti, Senhor, o verdadeiro sucesso da vida, que é Te servir, Te amar, viver para a Sua glória, Senhor. Ó Deus, nos atrai nosso coração pecaminoso, para que lá no fundo do nosso coração comece todo o processo de onde tem que começar, no reconhecimento de quem nós somos, de quem Tu és. E ao olharmos para dentro de nós, que nós possamos reconhecer a nossa
incapacidade, insuficiência, miserabilidade. E dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso do Senhor. Que seria de mim? Que seria desse pobre de espírito se não fosse a riqueza da Sua graça? E que nós possamos sair daqui com um sentimento encorajador. Para cada pobre de espírito existe uma porção substancial da rica graça de Deus para lhe sustentar na caminhada. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém e amém.